O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, começa nesta quarta-feira a 7ª sessão de quimioterapia e mais detalhes sobre isso, sobre essa internação. Repórter Nicole Fusco, que está no Hospital Sírio-Libanês. As últimas informações, Nicole. É isso mesmo, Tiago. O prefeito Bruno Covas se internou na noite desta terça-feira aqui no Hospital Sírio-Libanês, na região central da cidade de São Paulo, onde nós estamos neste momento para fazer a 7ª sessão de quimioterapia, que deve durar cerca de 30 horas. Essa é a penúltima sessão dessa segunda fase do tratamento que Covas realiza contra um câncer na cárdia, que é a região entre o esôfago e o estômago. Esse câncer também tem uma metástase no fígado. Mas, de acordo com um boletim médico que foi divulgado no dia 9 de janeiro, o estado de saúde do prefeito é ótimo e, segundo os especialistas, ele não teve nenhum efeito adverso, não apresentou nenhum efeito adverso desse tratamento. Vale relembrar, né, Tiago, que o prefeito Bruno Covas descobriu esse câncer em outubro do ano passado, depois de dar entrada no hospital com um quadro de erisipela, ou seja, uma infecção na perna. Esse quadro evoluiu para uma trombose venosa profunda e depois para uma embolia pulmonar. Foi durante os exames para localizar esses coágulos que os médicos detectaram então o câncer na cárdia e também a metástase no fígado. Desde que Covas descobriu esse câncer, a agenda de trabalho dele foi modificada, já que a principal recomendação é que ele evite aglomerações. Tiago. E a reportagem da Jovem Pan continua de plantão no Sírio-Libanês. Quer falar, professor? Rapidamente, aí que essa última informação da Nicole, evitar a aglomeração, tendo em vista a situação que vive o prefeito. Evidentemente que eu desejo, óbvio, o seu pleno restabelecimento, mas sei que não é fácil, né, passar pelo que ele está passando, resistir, continuar trabalhando, como ele está fazendo na prefeitura, e mais difícil ainda é conseguir combinar, depende da evolução, insisto, desejo só plena recuperação de uma campanha eleitoral. E esse é um complicador, aí discutindo a questão política, né? É um complicador para a eleição aqui na maior cidade da América do Sul. Que é qual será, na eventualidade que eu espero que não ocorra, insisto, digo isso porque depois o pessoal recorta e diz que você falou outra coisa. Recorta aqueles, né, que alguns recortam os vídeos da PAN e tiram o logo da PAN. Tem muita gente fazendo isso, precisa pagar os direitos, mas faz esses recortes. A questão que se coloca em relação à questão do prefeito, caso ele não possa ser candidato à sua própria sucessão, quem será? Né? Dentro do PSDB, evidentemente. Então, esse é um complicador. E isso envolve alianças do PSDB com outros partidos, que nós não sabemos se esses outros partidos participarão da aliança do PSDB, caso o Bruno Covas não seja o candidato à reeleição. E se lançarão, portanto, esses outros partidos candidatos próprios. Então, há uma série de complicadores, além da dificuldade que os outros partidos também, e eu estou olhando do lado do eleitor, quem é que ele pode apresentar como candidatos, né? Já que os candidatos apresentados até agora faz com que, por exemplo, alguns que eu ouço, eu prefiro mudar para Bagdá, né? Se eles forem eleitos, eu vou para Bagdá, que é um lugar mais tranquilo do que viver numa cidade administrada por alguns que são verdadeiras ameaças à cidade fundada por Manuel da Nóbrega e não José de Anchieta, como se registra equivocadamente. A questão que se coloca, portanto, é bastante complicada nas alianças aqui na esfera municipal. E por que isso é importante? Porque o principal colégio eleitoral do Brasil, o que vai ocorrer em outubro, no momento da eleição, tem uma relação com 2 anos depois, com 2022. Então vai depender muito do que vai acontecer com Bruno Covas. Lembrando que, no caso de São Paulo, desde a adoção da reeleição, ninguém foi reeleito. Explica-se. Alguém vai dizer assim, e o Kassab? O Kassab não foi originalmente eleito, foi José Serra, que depois saiu para ser candidato em 2006 a governador de São Paulo. Então, até o momento, os que tentaram a reeleição foram derrotados. A Marta Suplicy, em 2004, Fernando Haddad, em 2016. Portanto, é uma cidade que tem características muito especiais e que oscila muito no eleitorado. Se nós olharmos desde 1953, quando teve eleição direta para prefeito, lá atrás, num outro sistema eleitoral, que não era tão democrático como agora, com uma outra Constituição, mas começou com Jânio Quadros. Aí, quem o sucedeu?
eleito em 57, Adhemar de Barros, oposto do Jânio. Depois veio o Prestes Maia, depois Faria Lima, aí parou, aí veio as indicações, aí depois voltou com quem? Com Jânio, aí veio Irundina, oposta de Jânio. Então veja que a cidade tem características muito específicas e vai depender esse jogo, que tem de ser resolvido, a questão dos candidatos até abril. Quem muda de partido, legalização de partido, até a primeira semana de abril, dia 4, se não me engano. Então é uma situação complexa que passa pelo Bruno Covas. O Vila reclama de alguns candidatos de São Paulo porque ele não conhece os candidatos da cidade maravilhosa no Rio de Janeiro, onde o PSOL ainda é levado a sério, né? Em relação ao prefeito atual, Bruno Covas, é óbvio que, em primeiro lugar, desejo melhoras também, claro, mas eu acho interessante destacar só como mudou um pouco a perspectiva em relação a doenças de políticos, né? Vamos lembrar que não faz tanto tempo assim, tentaram esconder o quadro de Tancredo Neves. Nos Estados Unidos, aqui na campanha, foi um assunto também batido em relação a Hillary Clinton, havia boatos de que ela não estaria muito bem. Agora, nessa pré-campanha, nós tivemos o caso do Bernie Sanders, que tem, se eu não me engano, 80 anos, apesar de parecer uns 395, um dinossauro socialista, mas ele também passou mal num comício desses, foi internado, e isso é sempre um assunto debatido, né? Você tem um direito à transparência total em relação ao quadro clínico do candidato, porque isso é um fator a ser considerado, a ser levado em conta na hora da escolha, sem sombra de dúvidas.